graças a Deus estamos na casa do Senhor para poder louvar e engrandecer o nome dele. Cada dia vencer mais uma batalha, né, irmãos? Glória a Deus. Mas vamos louvar o hino número 3, é bastante conhecido, a igreja nos ajuda. Oh, glória a Deus, aleluia. Plena paz, o santo gozo tem ao meu Jesus, pois eu creio em sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do valor da sua lei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória a seu nome sem cessar, esse tempo, céu e terra, ao dizer a mesma vez, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor abençoe o irmão. Amém? Glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. O irmão Ricardo está com oportunidade, amém? Glória a Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Amém. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo França, irmão do Eduardo, cunhado da Vanessa, pai do Davi Lucas. Glória a Deus. Eu tenho 28 anos, né? E eu creio que Deus tem um propósito na minha vida. Glória a Deus. Amém? Eu estava, essa semana, né, que eu fui na sua casa. Eu sou amigo da filha, né, da Eunice Lohane, estudou comigo, o Elmar. E ela tinha falado comigo para mim ajudar a mãe dela a vender o lote dela, né? E aí eu fui lá na casa dela e a gente começou a conversar. E quando a gente tem um chamado, quando Deus tem um plano na nossa vida, a conversa sempre inclina para as coisas de Deus, né? Glória a Deus. E a gente conversando, ela me falando, né, sobre o lote que ela queria vender, e a gente acabou entrando no assunto de Deus. E eu fui contar um pouco da minha história para ela, né, do que Deus fez na minha vida. E aí a conversa foi indo, e ela me convidou para estar vindo aqui na igreja, né? E quando eu comecei a falar um pouco da minha história, ela lembrou automaticamente do filho dela, né? E o mesmo Deus que restaurou a minha vida, que mudou a minha sorte, é o mesmo Deus que pode restaurar a vida do filho dela, a sorte do filho dela e dos demais irmãos, né? Então aqui eu tô só para falar do que Deus fez na minha vida, né? Eu não conheço a vida de ninguém aqui, né? Ninguém me conhece, mas eu vou contar um breve testemunho sobre a minha vida. E às vezes o meu testemunho pode identificar com algum parente, algum irmão,
que está sofrendo, né? Louvado seja Por Deus. algum ente querido, alguém que está sofrendo aí no mundão. Você sabe que o mundo hoje, cada dia que passa, está mais difícil, né? Vocês podem ver que o fim está próximo, Jesus está para voltar. Glória. E Verdade, papai. Deus não faz nada em vão. Em tudo Deus tem um propósito. E se Deus fazer alguma coisa na sua vida, é porque Ele tem um propósito. E o mínimo que a gente pode fazer é dar testemunho, né? Glória a Deus. Então eu estou aqui para dar testemunho do que Deus fez na minha vida, né? Eu não sou melhor do que ninguém, mas Deus veio foi para isso, os mais perdidos, os mais improváveis. Glória a Deus. E eu me identifico nesse improvável, nessa pessoa falha e pecadora, né? E reconheço que Deus teve misericórdia da minha vida, assim como Ele tem misericórdia da vida de muitos aí fora, né? Eu tenho 28 anos, eu sou novo, mas eu comecei a vida errada muito novo também. Com 12 anos, eu já tinha a malícia do mundo, né? Com 12 anos eu já tinha malícia para roubar, enganar as pessoas, né? Saía muito com meu irmão e eu tinha essa maldade no meu coração. Mas hoje eu olho para uma criança de 12 anos e eu vejo que essa malícia, essa maldade, de fato, ela estava dentro de mim para ser tratada, né? E um dia eu ia entender tudo. Eu sempre dei muito trabalho para minha mãe, né? Eu era uma criança imperativa e assim, Deus mudou minha sorte. Glória a Deus. Aonde eu passava, a mãe dos meus amigos não queria nem que eu andasse com os filhos dela, porque eu era uma má influência, né? Eu era muito custoso. Todo dia minha mãe praticamente ia na escola, via reclamação de mim. Toda semana ela tinha. E eu passei por muitos colégios aqui na Redondeza. Estudei na Ari Caetano, Eumar, Criativa, Docimel, Sudoeste. Aonde eu passava eu fazia um estrago. As pessoas não queriam renovar minha matrícula porque eu era uma criança muito elevada, imperativa, custosa. E eu não entendia. E eu lembro que meu pai fazia propósito, campanha de oração comigo, para ver se eu melhorava dentro de casa, né? E aos 15 anos eu experimentei droga, né? Comecei a usar droga, beber, né? Me prostituir, né? E a vida foi seguindo, né? A gente vai andando nessa vida e a gente vai entendendo. Eu lembro que aos 12 eu trabalhava num lava-jato, eu já passava meu patrão para trás, eu roubava ele, eu saía para roubar um ferro velho, mas meu irmão, outro amigo meu, e eu sempre passava a perna, às vezes até no meu irmão e no amigo meu que roubava junto comigo. Eu era uma criança, mas uma criança que tinha muita maldade no coração. E eu sei que eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para ser alguém que não prestava na vida, alguém que poderia estar preso, né? E aos meus 18 anos, eu nasci, né? Cresci em igreja católica, evangélica, meus pais sempre levavam, e eu não entendia, né? Mas sempre acreditava em Deus, de tanto ouvir as pessoas falar que Deus é isso, Deus é bom, Deus é criador do céu e da terra, mas de fato eu nunca tive uma experiência com Ele. E aos 18 anos, eu passei por um encontro, pensando que era um acampamento, que ia ser uma diversão, porque eu tinha o hábito de participar dos acampamentos da minha mãe, na igreja presbiteriana, e eu achava muito bom, porque era diversão, eu era uma criança, gostava de se divertir, e eu estava um dia na casa de um amigo meu, e ele me chamou para ir num acampamento, entre aspas, era um encontro com Deus. E esse acampamento ele me falou assim, vamos lá, nós vai jogar truco, nós vai se divertir, nós vai brincar lá. E eu falei assim, uai, vamos, eu gosto, acampamento é bom. Mas isso aí era só o plano de Deus na minha vida, né? Para mim chegar naquele lugar. E eu lembro como se fosse hoje. Eu nesse acampamento, que era um encontro com Deus, e Deus querendo falar comigo, e eu com o coração muito duro, eu não queria ouvir. Eu ligava pro meu irmão e eu pedia para ele me buscar daquele lugar que eu não estava aguentando. E ele falou, não, você vai ficar aí até o final. E eu rejeitando a presença de Deus, Deus querendo falar comigo. E eu lá fugindo, os irmãos vinham orar por mim, eu falava que eu não queria oração. E o pecado faz isso com a gente, ele faz separação do homem com Deus. Eu andava tão em pecado, tinha 18 anos, mas eu pequei tanto que a glória de Deus não conseguia aproximar de mim, né? Mas quando Deus tem um propósito e Ele quer alcançar, não importa quem seja, não importa o tanto que você esteja sujo ou no lamaçal de pecado, Ele vem e arranca você das mãos de Satanás. E assim Deus fez comigo. E eu fiquei os 3 dias querendo fugir, querendo ir embora. Primeiro dia, eu chamava meu amigo para ir embora e ele ficava assim, não, vamos ficar só mais um pouquinho, amanhã nós vai, e foi me enrolando com a palavra. E eu fui ficando ali.
E aí foi passando um dia, né? São 3 dias esse encontro com Deus, é sexta, sábado e domingo. Na sexta eu queria ir embora, no sábado eu queria ir embora, no domingo eu queria ir embora, e os irmãos queriam orar por mim, e eu não queria oração, eu não queria estar perto, eu não queria estar naquele momento, eu não aguentava ouvir a parte de Deus ali, e era só oração, oração. E aí eles vinham orar por mim e falaram, mano, eu não quero oração, eu quero só ir embora. Não, mas não tem como você ir embora. Eu falei, eu sei, por isso que eu estou aqui até agora. E aí, quando foi no último dia, na última palavra, o Senhor falou comigo. Eu me desconectei das coisas do mundo e eu tive uma experiência com o Senhor. E aí, eu entendi muitas coisas. E depois desse dia, nunca mais eu consegui ser o mesmo, né? A minha vida foi transformada. Não foi da noite para o dia. Isso já tem mais de, né, eu tô com 28, se for contar aí vai fazer uns 11 anos mais ou menos, essa experiência que eu tive. Foi em 2012, é verdade, foi em 2012, novembro de 2020, de 2012. E aí, precisou do último dia, da última palavra, Deus falar comigo. E aí, eu comecei a andar com Cristo. Comecei a ir numa cela, era uma videira, né? Essa era a igreja videira. Eu comecei a firmar na presença de Deus. 3 meses eu andando, comecei a parar de usar droga, comecei a parar de beber. E aquilo ali me chamou a atenção. Eu não sentia vontade. E aí, beleza, passou um tempo, 3 meses, eu me afastei. Eu fui para uma festa, mas meu irmão, e lá eu voltei usar droga, eu bebi, eu mesmo não querendo, eu fui, né? Aí eu vi que aquilo ali não era pra mim, né? Eu falei, não, esse trem de igreja não é pra mim. Logo eu fui me afastando de novo. E aí eu me afundei, né? Arrumei uma namorada. E eu lembro que lá no encontro, eu nunca esqueço dessa oração. Um irmão que estava lá no púlpito perguntou assim, você aí que é usuário de droga, que bebe, eu quero que você venha aqui na frente que eu vou orar por você. E aí os meus amigos que estavam em volta falaram assim, vai lá, Ricardo. Aí eu pensei na minha cabeça, né? Falei assim, eu vou lá, né? Eu não estou fazendo nada mesmo, vou lá receber a oração do irmão. E eu fui lá. E aí o irmão orou por mim e falou que se eu voltasse a beber, eu ia sentir nojo, eu ia vomitar, né? E pronto. E ele orou por mim. E a oração foi ligada no céu. Depois que eu afastei da presença de Deus, eu voltei para um mundo mais intenso e eu nunca tinha vomitado, nunca tinha passado tanto mal. Mas teve um dia, não foi de imediato, mas teve um dia que eu fiz uma festa lá em casa, minha mãe tinha viajado para Brasília, minha mãe não tem o hábito de deixar eu sozinho em casa, que às vezes que ela deixou eu sempre fiz bagunça lá. E foi 2 vezes só que ela deixou eu sozinho. Eu fiz uma festa lá e eu comecei a beber com os amigos do serviço, depois meus amigos do serviço foram embora, chegou a turma do setor, nós começamos a usar droga e nós virou a noite lá. Aí quando foi no outro dia, eu pensei que eu ia morrer, que eu pensei que eu ia dar uma overdose, né? Se eu tinha 18 anos. E eu comecei a vomitar o suco gástrico do estômago, porque eu não tinha comido nada, eu só tinha bebido e usado droga. Eu cheirava cocaína, para quem não sabe. E aí, esse dia eu rolava no chão e eu clamava para Deus. Eu senti um espírito de morte, né? Porque você está passando tanto mal ali, vomitando suco gástrico, o seu corpo está frágil. Eu lembro que eu rolava no chão, sentia uns calafrios, rolava na cama e nada resolvia. E eu cheguei no meu irmão e falei para ele, mano, me leva no médico. E ele virou para mim e falou assim, mano, eu vou sair com a mulher, não tem como. E eu me senti mais um lixo, né, naquele momento. Porque na hora que você mais precisa das pessoas, às vezes elas te abandonam. E Deus não me abandonou ali. Ele me ajudou, Ele me tirou dali. E foi uma experiência incrível para mim, porque todas as coisas cooperam para o bem. Há males que vêm para o bem, que Deus trata o filho que Ele ama, né? E aí, eu precisei passar por esse vale. E aí eu senti vontade, desejo de querer voltar para a presença de Deus. No outro dia eu mandei mensagem para minha líder e falei, que dia que é o encontro? Que dia que é o encontro? Eu quero voltar para Deus, quero que Deus mude a minha vida. E ela falou assim, Ricardo, vai ser em setembro, se eu não me engano. E aí eu falei pra ela, é isso aí mesmo, eu quero ir nesse dia. Ela falou assim, aí ela já ficou no meu pé, querendo que eu voltasse para os caminhos do Senhor. E eu pensei, falei, não,
eu vou ficar no mundo só até o encontro, eu vou desandar até lá e depois eu quieto. E aí ela ficou no meu pé, não, vamos, Ricardo, vai ter isso, vai ter aquilo da igreja, e eu fugi, não, é no encontro, eu quero ir no encontro, Deus vai fazer alguma coisa lá e vai mudar a minha história. E aí ela ficou no meu pé, e aí eu peguei, teve um dia que ela foi na porta de casa e falou, né, bateu no portão, bateu lá, eu abri, ela, Ricardo, Deus está falando que você vai nesse encontro. Eu falei, vai, então tá, né, se ele está falando eu vou. Ela falou assim, não, eu estou falando sério, Ricardo. Eu falei assim, ela falou assim, Deus vai tocar no seu coração e você vai nesse encontro. Eu falei, amém, né, se Deus tocar eu vou. E eu fui trabalhar, cheguei lá no trabalho, eu era acho finalista na época, e aí a filha do meu pastor, do meu patrão, começou a conversar comigo de Deus, mas entrou num assunto, e quando foi assim, ela começou a falar que era da videira e tal, e eu falei, nossa, eu também já fui e tal, e nós começamos a entrar nesse assunto, e ela falou assim, nossa, você podia ir no Radicais Livre. Eu falei, ai meu Deus, mais uma para me chamar para ir para a presença de Deus. E eu querendo fugir da minha líder, Deus manda outra serva de Deus. E aí ela pegou e você tem que... Aí do nada ela virou para mim e falou assim, você tem que ir nesse Radicais Livre. E eu, como assim? Ela, não, você tem que ir. Eu vou pensar e eu te dou a resposta. Não, você tem que me dar a resposta agora. Eu vou pagar seu ingresso. E eu falei assim, não, aí ficou mais difícil de eu falar não, né? E quando ela fez isso, automaticamente o Espírito Santo habitou sobre mim. E eu já não queria mais beber, eu já queria sentir a presença de Deus novamente. E aí eu lembro que eu tinha programado, era uma sexta-feira, os meninos estavam num barzinho bebendo, eu passei por lá e eu não senti vontade de beber, aquilo me chamou a atenção. Eu liguei para minha líder, né, e eu lembrei do que ela falou na porta de casa, que Deus ia tocar no meu coração. E de fato ele tocou e eu procurei ela e falei, eu quero ir nesse encontro, eu quero ir no Radicais Livre e eu quero viver para Deus, né. E aí as coisas começaram a mudar, e aí ela pegou, como eu já tinha, aí eu passei por esse Radicais Livre, depois eu passei pelo Impacto, que era um resumo do encontro, e aí o encontro que era para mim ir, o Senhor já estava preparando algo maior do que eu imaginava, né? Porque eu falei para ela que eu queria passar como um encontrista e tal, e aí ela pegou e falou que não tinha como eu ser mais um encontrista, que se eu fosse no encontro eu tinha que ir como líder em treinamento, porque eu já tinha passado por esse processo. E eu não entendi, eu falei, mas como assim um líder em treinamento? Quem sou eu para ser um líder em treinamento diante de Deus? Eu sou toda errada. E ela brigou comigo, e com muito custo eu aceitei o propósito. E eu fui como líder em treinamento. E eu levei meu irmão, levei meu amigo, e aí Deus começou a usar eles para transformar a minha vida. Porque através da mudança deles, a minha foi sendo transformada. E eu via eles recebendo de Deus, e eu ficava vendo tanto que eu era falho, coração duro, porque eu passei 3 dias rejeitando a presença de Deus. Eles passaram 3 dias adorando, exaltando o nome do Senhor, reconhecendo que Deus é o único e que nós somos pecadores. E a partir desse dia, eu nunca mais, eu afastei, fiquei uns 2 anos firme, e eu levando sempre jogos e participando de encontros, Deus trabalhando na minha vida. E aí eu me casei, né, com o passar do tempo, aí depois eu me divorciei, e eu ia na igreja e tudo, né, mas quando eu me separei, eu pensei, eu acho que agora eu vou voltar para o mundo de novo. Aí eu comecei a fazer teologia, para mim não afastar da presença de Deus, porque eu sabia de onde Deus me tirou, né, sabia que para ser liberto das drogas, né, da prostituição, da bebida, não é natural, tem que ser espiritual. Quem liberta é só o Senhor Jesus. Então eu tinha um temor de voltar para o mundo que Deus me tirou. Então eu comecei a fazer seminário, né, por um tempo, mas logo eu me afastei. Eu voltei para o mundo. E voltei para o mundo, e cada vez que você volta para o mundo, você volta pior, porque ele traz mais 7 demônios sobre o seu corpo, né? Que a gente é templo ou do Espírito Santo ou de Satanás. Então a gente tem que ser luz nesse mundo. E quando eu afastei, eu voltei a beber.
mas eu não queria voltar a usar droga. Eu até voltei a usar droga por algumas vezes, mas eu sentia que Deus tinha me libertado daquele vício, então eu não queria. Eu sentia vontade de cheirar cocaína, mas eu só bebia, e eu rejeitava, falava que não aguentava nem ver perto. E Deus foi tão misericordioso comigo, que Ele deixou, Ele permitiu que eu voltasse a beber e não usar droga, né? E isso foi uma chave para até me libertar da bebida. E com o passar do tempo, voltei bebendo, voltei me prostituindo com as mulherzadas, vivendo a vida de solteiro. E aí eu comecei a usar maconha, né? Já tinha experimentado a cocaína, me afundei, fui na maconha. Mas quando eu era mais novo, Deus já tinha me libertado da cocaína, do loló, né? A bala eu já tinha experimentado algumas vezes, e a bebida foi desde os 15 anos. Mas aí com essa volta para o mundo, eu voltei só bebendo, me prostituindo e comecei a usar maconha. Só que todos os meus amigos usavam maconha, dormia a noite toda, eu não, eu usava, quando chegava de madrugada, 3 horas da manhã, me dava um insônia, eu não conseguia dormir, e aquilo ali me fazia mal. E eu falei assim, não, isso aqui não é para mim, eu vou parar de usar maconha também. E eu descartei. E eu usando, e vivendo, bebendo. E um dia eu estava numa festa, né, e eu inventei de usar uma bala, né, e chegou lá, eu fiquei tão trilouco, eu lembro como se fosse hoje, eu estava sentado que nem meu irmão tá aí, com as pernas cruzadas, eu fiquei tão doido que eu tive que orar. E eu comecei a orar na festa, falei, Senhor, tira isso aqui de mim, que isso aqui não foi feito para mim. O Senhor me fez para glorificar e exaltar o teu santo nome. E se o Senhor permitiu que eu usasse essa droga, era só para mim saber que isso aqui não vale a pena. O que vale a pena é andar com o Senhor. E foi a mesma coisa de Deus tirar com a mão. Eu estava bebendo uísque, eu comecei a beber uma água, e aí as coisas começaram a mudar ali. Eu estava num lugar, numa guerra espiritual, e eu comecei a ver demônios lá agindo na vida das pessoas, as pessoas possessas. Eu lembro como se fosse hoje, um amigo meu, ele se retorcendo assim, como se ele tivesse endemoniado. E como eu tinha uma experiência com Deus, eu vi o mundo espiritual, né? E eu comecei a orar pelos meus amigos, né? E eu comecei a orar na festa. E eu lembro como se fosse hoje, eu tinha um amigo meu que ele estava mais doido que eu, e ele estava tremendo assim, ó, batendo os braços, e eu falando de Deus para ele, e ele retorcendo. E eu falava, mano, você quer que eu pare de falar de Deus para você? Ele, não, mano, continua. E eu sei que o Espírito Santo estava ali naquele momento comigo e com ele. E ele só não conseguia se libertar. E ele não me conhecia, eu não conhecia ele. E ele simplesmente falou assim, Ricardinho, a partir de hoje você tem um conceito comigo, mano. Eu não conhecia a sua caminhada, não conhecia você, mas a partir de hoje eu conheço e eu te considero, mano. Eu falei de Deus para ele, para mais alguns amigos. E eu avistei um jovem que eu não conhecia, e ele estava lá, vomitando, né, chorando, e eu fui até nele, cheguei nele lá, falei assim, mano, o que aconteceu com você? E aí ele pegou e me falou assim, mano, eu tomei 2 balas. Eu falei, mano do céu, eu não quero nem estar na sua pele, porque eu tomei só uma, e eu tive que pedir para Deus tirar do meu corpo, do meu organismo, que eu não estava aguentando. E o Espírito Santo me incomodou, eu vim aqui falar de Deus para você. Eu não sei da sua caminhada, você não sabe da minha. Eu estou aqui, mas eu estou afastado da presença de Deus. Deus já falou comigo antes. Mas eu creio que Deus está me tirando desse mundo aqui, e Ele vai te tirar também. Eu lembro, né, o nome dele era João. E aí, no momento lá, ele começou a chorar. E ele falou assim, mano, que vieram aqui, me deram água, vieram aqui, falaram comigo, nada resolveu. Mas você começou a falar de Deus para mim, foi a mesma coisa de tirar com a mão. E esse dia ele foi muito tremendo na minha vida, foi um marco, porque não foi normal. E eu lembro que nós estávamos num lago, né, e os carros ficaram tudo preso, só tinha uma forma de sair. E só o carro da frente que estragava para todos os outros não ir. E eu entendia que Deus não queria que aquele jovem fosse embora do jeito que ele estava, porque tinha muita gente drogada, muita gente bêbada, e se eles fossem para a rua, provavelmente ia acontecer alguma coisa. E eu, loucão lá, né, aos olhos de outros amigos, e eu tentando organizar, acalmar ali, falava assim, ô mano, eu sempre perguntava pro motorista, mano, você tá bem?
Não, mano, eu não bebi não, eu tô de boa e tal. Eu falei, não, mano, vai com Deus, olha o tanto de gente que você tá levando aí. E eles iam. E eu ia declarando as bênçãos sobre aqueles irmãos. E quem que estava me ajudando a arrumar todos esses carros? O João que eu orei lá. Ele entendeu o propósito dele. E ali Deus alcançou muitas vidas, eu creio. E eu lembro que eu falava com um amigo meu, falava assim, nós dois lá, né, andando assim, tentando arrumar os carros, e eu falava assim, mano, Deus falou comigo aqui nesse lugar, mano. Como